Olhando bem, até que esse cara é engraçado. E os Shinigamis exterminaram os Quincy's. Sim, e eles não tiveram escolha, porque precisavam evitar o colapso deste mundo. Capítulo 46. Carneades. Costa a costa. Na Soul Society, quem pertence à Ordem dos Shinigamis é chamado de Balancer. Isso porque a quantidade de almas neste mundo e na Soul Society precisa ser constantemente regulada. Consegue imaginar o porquê? Se a quantidade de almas não for equivalente em ambos os mundos, o sutil equilíbrio entre eles acaba, e assim, ambos são destruídos. Nosso trabalho, como Shinigamis, é regular a quantidade de almas nesses dois mundos. As almas que estão na Soul Society são protegidas por Shinigamis e nascem neste mundo como seres vivos. As almas que morrem aqui são enviadas de volta para a Soul Society pelos Shinigamis, e os Hollows não são uma exceção. Como o círculo todo de almas foi confiado aos Shinigamis, a Soul Society tem ciência da quantidade de almas que migra de um mundo para o outro, e por isso pode medir os ajustes necessários para manter o equilíbrio do mundo atual. No entanto, quando os Queens surgiram, passaram a destruir completamente os Hollows. Assim, as almas que vinham para o mundo real e que por algum problema tornavam-se Hollows devido à ação dos Quincy, não poderiam mais retornar para Soul Society, fazendo com que o número de almas crescesse somente desse lado do mundo, provocando um desequilíbrio indesejado. O excesso de almas de um lado estava fazendo com que o mundo se inclinasse para o lado que estava sobrecarregado. O resultado era como se a Soul Society fosse derramada sobre o mundo real, uma desordem que misturaria vida e morte. É o que chamamos de fim do mundo. Nos anos que se seguiram, após ser confirmada a existência dos Quincy, a Soul Society tentou de todos os modos convencê-los da gravidade do problema. Bastaria que os Quincy deixassem para a Soul Society a tarefa de lidar com os Hollows. No entanto, os Quincy não aceitaram isso facilmente. Pelo contrário, na verdade, quanto mais acirrada a disputa ficava, mais Quincy pareciam surgir, e o ciclo de almas ficava cada vez mais em desordem. A destruição do mundo se tornava cada vez mais certa. Então, foi decidido que os Quincy deveriam ser exterminados. Talvez isso seja o que você chama de arrogância dos Shinigamis. Eu sei lá, merda, mas... droga, mesmo matando-os, a quantidade não diminui. Mestre. Ishida! É o Kurosaki. Mas que jeito mais estrambelhado de enfrentar Hollows. Então, esse é o modo como luta. Alguém que me disse para pensarmos em uma estratégia de luta. Ishida! Eu já sei os motivos pelos quais você luta. Eu não faço ideia se quem tá certo são os Shinigamis ou os Queens. E nem quero saber. Eu só sei de uma coisa. Ishida, o seu jeito de agir é muito ultrapassado. Eu não tenho o menor interesse na queda dos Queens, que aconteceu há 200 anos. Só ouvi sobre isso pelo meu mestre. Pra mim, são só histórias do passado. Desculpa, mas eu não sou o tipo de pessoa sentimental que usaria um motivo desses pra desafiar você. Se for pra falar do passado, na verdade, não tira a razão dos Shinigamis. Isso até o meu mestre morrer diante dos meus olhos. Mestre, O que foi, Ryu? eu queria saber qual a sua opinião sobre o que aconteceu há 200 anos, sobre a destruição dos Quincy's. Os Shinigamis estavam mesmo errados? Não, Ryu. Pelo contrário, os Quincy's erraram em não dar ouvidos aos que os Shinigamis tinham a dizer. Mas por quê? Os Queens foram destruídos. Isso mesmo, muitas pessoas morreram. Por isso mesmo, não há sentido em ficarmos discutindo quem estava certo e quem estava errado. O que devemos pensar é em como evitar que algo assim se repita. Apenas isso. Não importa se forem humanos ou Shinigamis. É cruel pra mim ver rostos tristes. Mestre, eu tenho mais uma pergunta. Diga, ele era bondoso. As roupas tradicionais dos Queens não podem ser renovadas? Eu acho elas muito bregas, sabe? Inclusive a sua capa, mestre. O meu mestre jamais me ensinou a odiar as pessoas. Sendo ele o último sobrevivente dos Queens, meu mestre era severamente vigiado pelos Shinigamis. No entanto, ele nunca desistiu de convencer os Shinigamis sobre a necessidade dos Queens. Ele propunha que os dois lados aliassem forças para lutarem juntos. Ele dizia que, em tempos normais, os Shinigamis que ficam na Soul Society demoram muito no combate aos solos no mundo real. Por isso, ele dizia que nós éramos necessários, pois trabalhando como sentinelas, teríamos condições de enfrentar os Hollows rapidamente até os Shinigamis chegarem para terminar o trabalho. No entanto, a resposta dos Shinigamis para essa questão era sempre a mesma: não interfira em nosso trabalho. E então, meu mestre morreu. Naquele dia, ele enfrentou 5 enormes Hollows, sem nenhum Shinigami para ajudá-lo. Ele realmente não tinha muitas chances. E como esperado, os Shinigamis chegaram tarde demais. Quando eles apareceram, meu mestre tinha começado a lutar 2 horas antes e tinha morrido. Havia 1 hora. Acredito que, no fim das contas, os ideais do meu mestre nunca chegaram aos Shinigamis. Se eles tivessem considerado as ideias do mestre, se eles reconhecessem a força dos Quincy's, teriam chegado mais rápido, a tempo de salvá-lo. E meu mestre não teria morrido. Entende isso, Ichigo Kurosaki? Eu preciso provar diante de você, um Shinigami, a força dos Quincy. Nessa luta, eu não quero a sua ajuda. Sei que eu, Quincy e você, Shinigami, temos ideias opostas. Você acha que o meu pensamento é errado? Pode ficar aí, assistindo, porque eu vou provar do que um Quincy é capaz. Esse blá 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 tá longo demais.
O que você pretende com isso? Cala a boca, que ladainha chata. Seu papo xarope foi tão longo que até esqueci o começo. Eu confundi as coisas. Ou você mesmo disse que o maior desejo do seu mestre não tinha a ver com os Shinigamis admitirem o poder dos Quincy's, mas sim que ele queria que os Quincy e os Shinigamis unissem forças para lutarem juntos. Não era isso? Se não fizermos isso agora, quando vamos fazer, hein? As ideias dos Shinigamis e dos Quincy são opostas? Que se dane! Numa luta contra vários oponentes, o melhor a fazer é juntarmos as costas.